Graça e paz, família! Graça e paz, graça eterna. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Eu quero falar sobre esse tema, abençoados. Este é o tema. Eu falo com estátua. Eu falo com os mortos. O outro diz, eu falo com o diabo. Nós falamos com Deus. Eu falo com Deus. Eu tinha divulgado aqui nas redes sociais um posterzinho sobre alguns líderes religiosos, né, que têm a fama de, ou tiveram, alguns já morreram, mas existem tantos outros aí porque o segmento religioso ele continua, ele não acaba, né? O segmento religioso ele só cresce, só está ampliando a cada dia mais e mais. Então existe segmento religioso que as pessoas aprendem a falar com estátua, né? Existe sistema religioso que as pessoas aprendem a falar com os mortos. E existe também sistema religioso que a pessoa aprende a falar e até entrevistar o diabo, os demônios. Mas o chamado, o evangelho, a palavra, Cristo, Deus, nunca ensinou essas coisas. A Bíblia, as Escrituras, como queira, nunca te ensinou, nunca me ensinou a praticar esse tipo de doutrina. Até quando Deus falou por boca, né, dos profetas para que seu povo não consultasse os mortos, porque consultar os mortos ou a consulta aos mortos era uma cultura pagã, era de cultura pagã. E o povo de Deus, o Israel, o escolhido, a nação, não era para desenvolver isso, essa doutrina de consultar os mortos. Então, Deus, dentro da lei, ele já estabeleceu esta regra para o seu povo não procurar, não consultar os mortos. E o que foi que o rei Saul fez? Justamente o oposto daquilo que Deus havia dito. Samuel tinha morrido e Saul, desesperado, ele procurou uma feiticeira para consultar o profeta Samuel. Ah, irmão Elcio, mas e agora? Se os mortos não se relacionam com os vivos, se os mortos não se comunicam com o vivo, como foi que Samuel surgiu e conversou com Saul? Porque Saul conversou com Samuel. Saul consultou os mortos e Saul conversou com Samuel. Foi? Saul conversou com Samuel? Não, Saul não conversou com Samuel. Saul pensou. Saul imaginou que estava conversando com Samuel. Primeiro que os mortos não voltam para conversar com os vivos. Tá, abençoado? Como eu falei, isso era uma cultura pagã. Os pagãos acreditavam desta forma. Então, por isso que Deus disse para não consultar os mortos, porque era uma doutrina pagã. Mas não significa, porque Saul foi consultar o morto, no caso Samuel, através de uma feiticeira, que ele falou com Samuel. Ele viu Samuel. Ele imaginou que Samuel estivesse falando com ele. Mas, na verdade, ali era uma operação do erro do próprio Deus. O próprio Deus ali permitiu a operação do erro, como disse o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, capítulo 2. Olha lá o que o apóstolo Paulo falou em Tessalonicenses. Olha lá, carta de Paulo, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha lá. Versículo 11 e 12. Paulo disse assim: E por isso Deus lhes enviou a operação do erro, para que creiam em quê? Na mentira. Falar com o morto
É uma verdade ou uma mentira? Um vivo pode se comunicar com um morto? Não, é uma mentira. E Deus, Paulo disse, claro que isso dentro de outro contexto, mas serve também para aplicar essa questão. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, ou lhes enviou a operação do erro, para que creiam na mentira, versículo 12. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então Deus enviou a operação do erro para que eles acreditassem na mentira. Deus enviou a operação do erro para que o rei Saul acreditasse que estava falando com Samuel, o que era uma mentira. Porque os mortos não conversam com os vivos. Os mortos não se comunicam com os vivos. O sábio Salomão, ele disse em Eclesiastes que morreu, acabou, vai para o esquecimento. Não haverá mais memória, não haverá mais lembrança. Então é impossível alguém que já partiu vir conversar com alguém, mas existe religião que acredita. E até alguns evangélicos que pregam contra isso também acreditam. E eu vou além, até algumas pessoas que se dizem estar em graça, também por causa das suas experiências na religião, ainda tem essa dúvida. Mas irmão, fulano faleceu, tem mais de 50 anos, tem mais de 30 anos. E aí, do nada, um guru religioso, uma pessoa que foi possuída, um feiticeiro, sei lá, alguém, começou a falar, presta atenção, começou a falar na voz daquela pessoa, do meu parente que já tinha falecido. Outro dia eu estava conversando com o irmão sobre isso aqui. Um beijo para o meu irmão querido lá do Rio de Janeiro. Não vou expor o nome dele aqui, mas a gente conversava sobre essas coisas. Isso é operação do erro, abençoado, que Deus permite porque as pessoas, de alguma forma, estão envolvidas nessas crendices, tá? Muitos não participam desta religião ou desse segmento religioso que consulta mortos, mas, todavia, entretanto, existe na sua mente um pouquinho de crença, sabe? Nessas coisas. Não, eu não faço parte daquela religião que prega isso. Mas, rapaz, eu acho que alguém que já partiu pode vir, sim, falar com alguém que está vivo. E é claro, porque pensa dessa forma, Deus permite. Porque o povo de Deus não é para procurar essas coisas. Então Deus já dizia, pela lei, que não era para o povo consultar os mortos. E Saul foi consultar Samuel. E Saul ouviu, supostamente Samuel, mas não era. Era um espírito adivinho, era uma feiticeira que estava ali usando, né, das suas táticas de feitiçaria, de ilusionismo, de mentira, para falar como se fosse o profeta Samuel que já tinha morrido. Entendeu, abençoados? Então muitas pessoas, como eu falei, dizem que fala com os mortos. E existem líderes religiosos, né, desses segmentos aí, que diz que sim, que fala com os mortos, né, que escrevem cartas, pictografada, né, acho que é isso, pelos mortos, ou dos mortos, recado para os vivos, etc. Eu acho que é essa a frase, me perdoe, comentem aí, porque eu não tenho muito conhecimento acerca disso, mas enfim, a questão é essa, vivo não fala com morto, quem partiu, partiu. É claro que você pode até, como o irmão Geraldo tem pregado aí uma série de mensagens aí, é coisa da mente do ser humano. Você pode sonhar, você pode guardar uma lembrança, tá lá no seu subconsciente, você registrou aquela imagem, aquela voz, e você pode confundir, ter um déjà vu, né, e achar que viu, que foi. Coisa da mente, coisa do psique, que precisa de uma salvação, de uma renovação, para parar de ter essas intuições, por assim dizer. Tá bom, abençoados? E outros, bom, eu estou falando daqueles que conversam supostamente com mortos, e outros são aqueles que dizem que conversam com estátuas, com imagem de gesso, de pedra, né? Então vocês sabem que existem essas religiões que pede ao santo de barro,
Não estou criticando aqui o religioso, porque eu acredito que antes de conhecer a verdade está tudo na ignorância, né? Está tudo na ignorância. Não significa que é porque não é filho de Deus, não é nada a ver. São filhos de Deus, são. Mas infelizmente a doutrina religiosa cega essas pessoas. Imagine uma pessoa que vai pedir, com todo respeito aos meus irmãos, que eu sei que são filhos de Deus, mas que segue essa tradição religiosa. E eu digo com todo respeito porque você é livre, tá? Você é livre para seguir o tipo de religião que você quiser seguir. Então não estou criticando aqui a sua fé. Eu estou criticando aqui ou falando acerca de uma doutrina que dentro da Bíblia não tem respaldo. Você pode ter lá a sua doutrina baseado lá numa história de alguém, numa fé pessoal de alguém, num conto de alguém, tá? Mas não biblicamente falando. Então, biblicamente falando, o profeta Isaías já dizia isso. Aquele que se prostra diante de uma árvore, de um tronco de uma árvore, né? Que vai, corta e depois coloca lá no fogo e com melhor dizendo, corta-se a árvore no bosque, coloca no fogo, faz um cozido, se alimenta, depois vai lá e pega o tição, as brasas, né? O resto daquilo que foi queimado e aí vem o artifício, né? O artista e vai lá e desenha um ídolo, né? E se prostra diante daquele ídolo e chama de seu Deus, ou seu intercessor, como queiram. Ou seja, a Bíblia não dá respaldo para isso. Alguém se prostrar diante de uma imagem, mesmo o profeta Isaías, ele declarava isso lá no seu livro. Se prostra diante de uma imagem que tem olho, não enxerga, tem ouvido, não ouve, tem boca, mas não fala. Então, os homens, né, se apropriam de uma escultura, de uma estátua, e acreditam que aquilo ali vai interceder, né? Vai transmitir para Deus o seu desejo, vai lhe proteger. E vocês sabem muito bem disso, que tem pessoas que carregam isso e levam isso a sério. Como eu falei, eu respeito o religioso, né? A pessoa do religioso, não a sua religiosidade dentro do respaldo bíblico, não temos. Eu estou falando dentro do respaldo bíblico, tá? Respeito quem tem outro tipo de segmento fora do sentido da Bíblia, mas quem diz que crê na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem respaldo para consultar mortos, tá? Existe um contexto, você tem que entender o contexto, e não alguém que falou com o morto, tá? E não tem um respaldo para consultar uma imagem e achar que aquela imagem de gesso, de pedra, de madeira vai lhe proteger. Então existem segmentos religiosos que dizem, eu falo com os mortos. Outros dizem, eu falo com a estátua, eu falo com as imagens, né? E a gente sabe que existe aí, talvez, o maior sistema religioso do mundo que fala supostamente com as imagens, tá bom? Mas isso é só religiosidade, não tem nenhum tipo de fundamento. Agora existe um outro sistema que eles são experts em falar com o diabo. E esse é o evangélico. É principalmente o sistema religioso evangélico. Então, tem um sistema lá que fala com as imagens, tem outro sistema religioso que fala com os mortos, e tem um sistema religioso, principalmente o evangélico, que conversa com o diabo. Conversa com o diabo, conversa com o demônio, porque é entrevista, né, abençoado? Eles não pregam o evangelho porque não conhecem o evangelho. Eles falam da Bíblia aleatoriamente, versículos soltos, para pedir sacrifício na fogueira bamba, né, para fazer isso, fazer aquilo. E conversas, são profissionais em entrevistar demônios e diabo. Quem é que está aí? Qual é a legião que está aí? Qual é o demônio que está aí? Isso é um principado, isso é a potestade. E não faz sentido. Ah, irmão, faz sim, porque Jesus de Nazaré no deserto conversou com o diabo. Sim, mas o que é o diabo? Hein? O que é o diabo que Jesus conversou? Diabo, a palavra original do grego, diabolos, né? Significa opositor, caluniador. Então, o que era que acusava Jesus? O que era que estava se opondo a Jesus ali no deserto? Lembrando que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O diabo ali, meus irmãos, era a natureza humana de Cristo. Jesus ali, ele sentia fome, sentia sede, tanto é que ele passou
Fome, ele jejuou, então ele teve fome depois dos 40 dias. E naturalmente alguém que está com fome depois de 40 dias, eu depois de 5 horas já estou com fome. O que é que você quer? Comer. Então naturalmente Jesus queria comer, Jesus queria se alimentar. Só que ele estava dentro de uma provação, dentro de uma tentação, ele foi conduzido pelo próprio Espírito. Então, o tentador que se manifesta aqui diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Jesus poderia transformar as pedras em pães? Sim, mas ele não podia ceder às suas paixões, às suas vontades. Entendeu? O Evangelho nos educa para você não ceder às suas paixões, às suas vontades, para você viver a vontade de Deus. Como disse o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo dizia também: eu já estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. O que é que Paulo estava dizendo com isso? O diabo que há em mim, essa natureza humana que luta contra a minha inteligência espiritual, ela quer me derrubar. Por isso que Paulo também falou do diabo que estava ao seu lado, né? Por isso que a gente entende também que quando Pedro dizia: o diabo está bramando ao vosso derredor como leão, estava falando de inimigos, de líderes, de governos que estavam ali perseguindo o povo de Deus lá no primeiro século. Então Paulo aos Romanos, capítulo 7, no versículo 15 em diante, Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Logo, não sou eu que faço, mas a carne, a minha natureza é esse mal que Paulo falava. É esse diabo que se opõe contra as verdades de Deus. Por isso que Paulo fala também, Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, que há uma luta constante, a carne contra o espírito. Não é a carne contra um ser espiritual, contra um capeta das trevas. A carne contra o espírito. E esses dois se opõem um ao outro. O espírito, o teu homem interior, a tua inteligência espiritual, aquele que se uniu ao Senhor, se tornou só espírito com o Senhor, e a tua natureza humana. E aí Paulo diz: a carne luta contra o espírito para que não façais o que quereis. E aí ele vai dar uma relação das obras da carne, porque as obras da carne são prostituição, lascívia, adultério, feitiçaria, inimizade, porfia, gula. Tudo isso são obras da carne. E você tem que lutar contra tudo isso, nesse sentido de entender que o teu espírito precisa se voltar, a tua mente transformada pelo Evangelho precisa se moldar ou se entregar totalmente àquilo que Deus quer. Mas existe essa luta. Por isso que o próprio Jesus de Nazaré, ele disse para os seus discípulos: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Então a carne é esse diabo que nós carregamos, essa natureza que não se converte, tá? Porque aquilo ali é um adjetivo. Todo contexto, todo texto que se fala em diabo, Satanás, está falando de um adjetivo, não está falando de uma criatura, de um ser espiritual. Eu indico aí uma mensagem que nós temos no YouTube por título: Satanás, expectativa versus realidade. É um estudo de quase 2h30. É um estudo. Eu falo aproximadamente em 90% de todos os textos dentro do contexto que fala sobre diabo e Satanás, trazendo uma explicação acerca desse assunto, tá bom? Vá e procure depois. Então, queridos, tem sistema religioso que diz que fala com o diabo. Quem é esse demônio que está aí? Esse diabo que está aí? Não faz sentido. Não tem nenhum tipo de respaldo bíblico. Porque dentro da Bíblia, diabo e Satanás está se referindo a homens, a sistema religioso, está se referindo a sistema de governos, está se referindo à própria natureza do ser humano. Por isso que quando Jesus disse assim: quem diz aos homens que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou, porque carne e sangue não revela, mas foi o próprio Pai que estás no céu. E depois Pedro é tomado por suas emoções carnais e Jesus começa a dizer que ia padecer e sofrer e morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, não foi o diabo, Pedro não estava possuído por um capeta, por um demônio, não. Aí Pedro diz, comovido ali de compaixão,
aparentemente ele estava correto, cheio de sentimentos bons, tá? Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, te acontecerá isso. Jesus olha para Pedro, já se opondo ao propósito que ele vê cumprir na terra. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que Pedro foi usado pelo Espírito para dizer que Cristo era o Filho de Deus, Pedro também foi tomado pelas suas paixões carnais, suas emoções, ainda que o motivo fosse bom, não querer ver seu mestre sofrer, mas ele estava se opondo a uma obra que Cristo iria realizar, e Cristo diz: para trás de mim, Satanás. Entendeu, abençoado? Porque Pedro estava se opondo, se colocando como adversário naquilo que Cristo iria realizar. Tem nada a ver com ser espiritual. Então, existem segmentos religiosos que eles dizem que fala com mortos, existem segmentos religiosos que eles dizem que fala com estátua, com ídolos de gesso, de pedra, de madeira, etc. E existe principalmente o sistema religioso evangélico que gosta de entrevistar e dizer supostamente que estão falando com os demônios. Pois é. Olha o texto interessante aqui que eu quero deixar para os amados. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. 2 explica: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Viu aí? Então, esses últimos dias aqui era o fim dos séculos lá de Paulo, tá? Era aquele período ali que estava finalizando ali o século. Então, Paulo disse que o Espírito já estava alertando que muitas pessoas iriam se apostatar, deixar a fé na palavra e começariam a falar de doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Espíritos enganadores, e o 2 vai explicar, pela hipocrisia de homens. Então, espíritos enganadores estava falando de uma mensagem que era mentira. Pela hipocrisia de homens que falarão mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, a própria consciência daqueles homens estava cauterizada, estava contaminada, a ponto de estar ensinando doutrinas de demônios. Demônios ali também eram ídolos pagãos, ou seja, ensinamentos diversos, ventos de doutrinas, confundindo a mente das pessoas. Pela hipocrisia de homens. Então, eram homens. João também, 1 João, a carta, né? Primeira carta de João, no capítulo 4, João fala também que iriam surgir falsos profetas, espíritos enganadores. E quem eram os espíritos enganadores? As mensagens que aqueles falsos profetas estavam trazendo. Paulo fala de uma moça que tinha um espírito de adivinhação, que quando viu Paulo passando com os seus colegas, ela dizia: olha, esses são os homens de Deus que estão anunciando o caminho da salvação. E Paulo se incomodou porque ela insistia ali, e Paulo repreendeu aquela mulher, repreendeu aquele espírito, e ela perdeu aquela capacidade, aquele dom que ela tinha de adivinhar as coisas, né? E dar lucro aos seus senhores. Aí tem gente que diz que aquela mulher estava possuída por demônios. Então os demônios eram mais fracos do que os senhores dela, porque o texto diz que havia senhores sobre ela. Existiam homens que, quando Paulo expulsou aquele dom, ou Paulo repreendeu e ela deixou de continuar com aquela mentira, os homens mandaram prender Paulo e a Silas, porque viram que a fonte do seu lucro tinha ido por água abaixo. Então não faz sentido ser demônios que estavam usando aquelas mulheres, espíritos usando aquelas mulheres, sendo que aquela mulher tinha senhores sobre a sua vida. Tá, abençoado? Quem está entendendo? Então, são só doutrinas, diversas doutrinas. Mas nós, abençoados, falamos com Deus. O Evangelho da Graça nos ensina, sabe, a nos relacionar com Deus. Lembra que, desde o princípio, né, quando Deus descia para falar lá com Adão no jardim, então era Deus que falava com o homem falava com Deus. Não tinha nada a ver de o homem ouvir outras vozes. Aí depois aparece a figura da serpente, que é uma figura de linguagem falando do homem malicioso, que Salmo 58, versículo 4, também vai falar que são serpentes peçonhentas,
surdas que não podem dar ouvido à voz do encantador. E aí o texto vai continuar dizendo e falando de características de homens que não pode ser domado, que não pode ser ensinado, que não aprendem nunca, ouvem, mas não aprendem. São pessoas que não têm, sabe, temor de Deus. São pessoas que não se submetem à palavra de Deus. Então é isso que o Evangelho ensina. Mas Deus era que falava com o homem. Mas infelizmente a religião ensina que as pessoas falam com os mortos, falam com os demônios, falam com o diabo e também falam com as estátuas, com as imagens, com os ídolos, né? Mas isso é tudo engano abençoado. O Evangelho da Graça nos ensinou verdadeiramente que hoje nós ouvimos a voz de Deus. Nós nos relacionamos com Deus. Paulo disse, orai em todo tempo, orai sem cessar. Isso é entender que a tua mente, mesmo com a boca fechada, a tua mente está se comunicando com Deus, porque o teu homem interior está em constante relacionamento com Deus. Quando eu fiz parte da religião durante quase 18 anos da minha vida, eu ouvia muitas vozes. O interessante é que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 14, olha lá, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo, se não me engano é o versículo 9, deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, diz assim, assim também vós, é no versículo 10, mas eu vou ler o versículo 9 e 10. 1 Coríntios 14, 9 e 10. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como que falando ao ar. Olha o 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido ou sem significação. Então todas as vozes que existem no mundo têm um sentido. Faz sentido. Entendeu, abençoados? Então, na religião, a gente aprendeu a ouvir muitas vozes. Era a voz do pseudo-profeta, era a voz da irmã do cocó de fogo, era a voz do homem que viu o anjo passando no meio da igreja, era a voz do guru religioso, era a voz, supostamente, do Espírito Santo usando o pregador da noite. Então, há muitas vozes. Então, na religião, você vai ouvir voz de quem já morreu, você vai ouvir voz de uma estátua de gesso, porque isso tudo está na consciência de cada um. Então você vai ouvir voz do diabo. Quem aí nunca ouviu a voz do diabo? Dos demônios? Eu já ouvi muito voz do diabo. Eu era chamado demais para expulsar demônio. Depois eu vou falar uma mensagem só acerca dessas experiências de exorcizar demônio. Eu vou contar cada história aqui que já aconteceu comigo, algumas que deram certo, algumas que não deram certo, que na época eu me condenava achando que era porque eu não estava em santidade, e hoje eu entendo tudo muito bem isso. Então, há vários tipos de vozes. Quantas vezes eu ia expulsar lá um endemoniado? Quem tá aqui é fulano de tal, e BBB, eu sou tranca-rua, eu vim destruir não sei o quê. Eu saio, demônio, viu? Vários tipos de vozes, porque a religião produz essas coisas na mente do homem que não tem conhecimento de Deus e não está sensível a ouvir a voz de Deus. O escritor dos Hebreus fala, não endureçai os vossos corações quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. O problema é que a gente ouvia vários tipos de vozes e todas elas têm um certo sentido, mas a gente não ouvia a voz do Espírito. E hoje, pelo Evangelho da Graça de Deus, você não está aqui para ficar ouvindo a voz do irmão Elson, você hoje não está aqui para ficar ouvindo a voz do pregador fulano e beltrano, você foi chamado para ouvir a voz do Espírito que brada no teu homem interior. Por isso que o apóstolo, escrevendo também a carta aos Hebreus, ele diz, não ensinará o seu irmão ao seu próximo, porque todos serão ensinados por Deus, desde o menor até o maior deles. Então, hoje, abençoado, nós pregamos, nós falamos, mas quem ensina, quem edifica é o próprio Espírito no teu homem interior, tá? Então, por isso que Jesus disse, eu vou para o Pai, vou enviar
o Espírito, e é o Espírito que vai conduzir vocês em toda a verdade. A única voz que o povo de Deus está habilitado para ouvir é a voz do Espírito Santo. Agora, aqueles que seguem o Evangelho, aqueles que seguem a religião, ele vai ouvir a voz do diabo, ele vai ouvir a voz dos mortos, ele vai ouvir a voz de uma estátua de gesso, ele vai crer no pseudo-profeta, ele vai acreditar no sacerdote não sei de quantas. Por quê? Porque ele é conduzido por homens e não conduzido por Deus. Mas nós fomos chamados para falar, nos comunicar, nos relacionar e ouvir a voz do Espírito e não a voz do pseudo-diabo, pseudo-demônio, de alguém que já morreu e de uma estátua de gesso que não pode fazer nada por você, tá bom? Eu espero que essa mensagem tenha te edificado. Aqueles que não estão no campo aqui da graça de Deus e estão ouvindo pela primeira vez essa mensagem, vá com calma, continue a assistir outras mensagens, que eu tenho certeza que como filho amado de Deus, você que vela, que busca o conhecimento da verdade, não minha verdade, mas a verdade do Evangelho, eu acredito que o Pai há de abrir os teus olhos, porque só Ele, um planta e outro rega, mas só Deus é que dá o crescimento. Graça e paz, irmãos, graça eterna.